Olá, amigos da Paranormal Ataque. Vocês sabiam que existe um castelo que é conhecido como a Porta do Inferno? E que lá tem relatos tanto demoníacos como paranormais? Fiquem comigo até o final e descubram a verdade. O Castelo Rouska fica ao norte de Praga, na República Tcheca. Foi construído no século XIII e reza a lenda, que ele tinha uma única função, que não era de ser moradia de algum nobre podre de rico. A função original do castelo era de ser a maior porta que o mundo já viu para selar uma das entradas para o inferno. Exato, existem muitas entradas para o inferno no mundo. Relatos passados de geração em geração contam que no local existe um poço que não se consegue ver o seu fundo. Isso porque ele desce à superfície da terra, até as entranhas do submundo. E por esse poço, criaturas demoníacas subiam para a superfície para atacar a população local. Era necessário conter esses demônios, antes que fosse tarde demais. E como mais ninguém poderia ajudá-los, o povo de Praga se reuniu e projetou uma fortificação em volta do poço, selando para garantir que nada vindo das profundezas do inferno saísse por ali. Todas as paredes são fortificadas e capazes de suportar os mais pesados ataques. Uma curiosidade: todas as fortificações em que em qualquer castelo são feitas voltadas para fora, para que o inimigo não consiga entrar nesse castelo, todas estão voltadas para dentro, com o objetivo de que o que estiver lá dentro não consiga sair. Mas não pense que o castelo ficou vazio, deixado para os demônios se hospedarem lá. O castelo foi ocupado assim que construído para ser o centro administrativo do rei Otakar II da Boêmia. E lá também era usado para castigar prisioneiros inimigos do rei. O castigo era feito da seguinte forma: como o rei Otakar queria saber como estava a situação do poço, ele mandava pegar os prisioneiros, levá-los até o castelo, e lá eles eram baixados no poço até o limite que a corda permitia, junto com uma tocha para iluminar. Quando a corda acabava, eles eram içados de volta, para darem relatos sobre o que viram e as condições do poço. Alguns voltavam catatônicos, outros voltavam com semblante de que anos haviam se passado em minutos, e tinham aqueles que voltavam completamente enlouquecidos, ao ponto de se poder ouvir os gritos conforme eles iam se aproximando da superfície. E se você pensa que isso é história do passado, do tempo de um povo que acreditava em qualquer coisa, você está muito enganado. Até os dias atuais, pleno 2025, o castelo é visto pela população de Praga como algo maligno que merece respeito e distância. Outras curiosidades sobre o castelo: ele tem mais de um andar, mas as escadas para os andares superiores não existem, não é que elas foram lacradas ou derrubadas, elas não foram construídas. Outra coisa é que o castelo fica numa floresta extremamente densa e escura. Não existem rotas comerciais que passem por lá. E os caçadores não ousam entrar na floresta. Então você pensa, que bom, a fauna está preservada, deve estar cheia de animais, porém, nunca houve nada na floresta. Não se ouve nada, nem o cantar de um simples passarinho. A impressão que dá é que ela é vazia, ou melhor, dizendo, morta. Ainda existem relatos que o mesmo castelo, sendo tão fortificado para dentro, para que nada pudesse sair, as pessoas dos vilarejos próximos contam que ao longo de gerações, que durante a madrugada, seres assustadores que eram híbridos de homens e seres demoníacos conseguiam sair do castelo escalando as paredes. E iam atacar o gado no curral, deixando os aldeões apavorados, trancados dentro de casa, vendo pela fresta da janela os próprios animais gritando enquanto eram dilacerados. E como coisas ruins atraem coisas ruins, o exército do Bigodinho, na Segunda Guerra Mundial, se apossou do castelo quando invadiu o país, que na época ainda era chamado de República Tchecoslováquia. E se você pensa que eles ficaram no castelo porque eram suas fortificações ótimas, foi também. Mas não somente por isso. Na verdade, o Bigodinho era um aficionado por ocultismo e ele mandou que homens da SS vagassem pelo mundo todo atrás de relíquias como a Arca da Aliança e a lança de Merovíndio. Por isso, quando o líder da SS, Heinrich Himmler, ficou sabendo da história do castelo, ele se mudou para lá e levou para ele uma equipe de cientistas e ocultistas, alemães, claro, que tinha uma missão: descobrir a localização do poço e como dominar as criaturas que se encontrassem lá. Outro detalhe é que ele queria um lugar onde ele pudesse guardar sua coleção pessoal de 13 mil manuscritos sobre ocultismo, que os homens da SS recolheram,
em viagens pelo mundo todo. Ele acreditava que no castelo, protegido pela elite do SS, do Exército do Bigodinho, esses documentos estariam seguros. Mas isso não é tudo. O Himmler, junto com o alto comando da SS e seus ocultistas, fizeram rituais satânicos dentro do castelo com o intuito de invocar os demônios de dentro do poço e, através de sigilos e magia negra, deixá-los sob o comando de Himmler e assim usá-lo na guerra contra os aliados. Existem muitos relatos da época que luzes estranhas e sons assustadores eram vistos e ouvidos vindo do castelo. Isso ficou tão comum durante a ocupação que se tornou corriqueiro e já não chama mais a atenção dos aliados, dos aldeões. E para fechar, alguns relatos e mais umas curiosidades sobre o castelo. Uma dessas curiosidades é a história do Monge Negro, o fantasma mais famoso do castelo. Isso porque não somente visitantes, mas como pesquisadores do paranormal já puderam ver essa aparição. Um monge encapuzado, vestindo um manto negro, vagando pelo castelo. Ele não interage com ninguém, apenas observa as pessoas que vão lá. Da mesma forma que ele desaparece do nada. Outro detalhe é que, quando ele aparece, o silêncio reina no castelo. Qualquer barulho acaba, qualquer conversa cessa. As pessoas sentem um peso no peito absurdo, além de uma sensação de medo e terror. Existem 3 teorias sobre a existência e ligação com o castelo. A primeira delas é que ele, no passado, seria um monge que tentou exorcizar o castelo e perdeu a vida enfrentando os demônios que saíram às dezenas dentro do poço para impedi-lo e de terminar o exercício. E por isso a sua alma ficou presa no castelo, por causa do assunto inacabado. A segunda teoria é de que ele seria um prisioneiro que foi usado como sacrifício pelos homens da SS e que ele seria realmente um monge, estudioso de ocultismo, que Hillen usou ele como sacrifício. E ele acabou sendo morto por um demônio durante um ritual no poço, que fugiu do controle. A terceira teoria é de que o monge não teria sido uma vítima, nem tampouco trabalhado para a SS. E que ele, na verdade, seria um guardião do poço, impedindo que os demônios possam sair novamente e que os curiosos se aproximem demais. E para fechar essa história sobre o monge, temos os relatos dos turistas. Muitos sentiram uma mão gelada no ombro, outros ouviram palavras ao pé do ouvido que tiveram a impressão de ser latim, e tem aqueles que olharam para os cantos escuros do castelo e viram o monge sair da escuridão e desaparecer quando chegou perto da luz. E por que o castelo traz tantos turistas? Bom, além da sua história macabra e da sua arquitetura única, ele tem em seu interior pinturas intrincadas e muito estranhas, para se dizer o mínimo. Nas paredes você pode ver o desenho de uma figura metade humana, metade besta, segurando um arco e flecha. E o mais curioso é que esse tipo de criatura nunca era desenhado em igrejas e castelos. Por isso, pesquisadores acreditam que ele estava ali representando uma das criaturas que saía do poço. Outro mural que chama muita atenção é o do cavaleiro montado em seu cavalo com uma lança erguida lutando contra um demônio gigante. Especialistas acreditam que esse mural é a representação da batalha entre o bem e o mal, onde o mal, claro, são os demônios vindo do poço. Tem outro mural que chama muito a atenção dos visitantes e pesquisadores, porque nele se tem retratado um demônio feminino, uma mulher com traços demoníacos, mas que mais chama a atenção é que ela segura um pergaminho, que para os pesquisadores significa que ela era a detentora do conhecimento oculto e maligno. E outro fato interessante é a representação de demônios femininos, era a coisa mais rara que se pode encontrar na Idade Média. Além dos murais, o castelo é repleto de inscrições cifradas e símbolos enigmáticos. Depois de vários séculos, alguma coisa foi decifrada e se descobriu que se trata de encantamentos para selar o castelo e não deixar os demônios saírem de lá. Por fim, os murais, as escritas e os símbolos são considerados raríssimas para o período medieval. E acredita-se que se alguém conseguiu decifrar tudo, vai descobrir o verdadeiro propósito do castelo. E você, o que você acha sobre essa história? Você acredita que o castelo ainda esconde segredos que só os iniciados podem revelar? Deixa aqui nos comentários e aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.